porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, como é bom, Senhor, estar na tua casa. Como é bom, Senhor, estar na tua casa e sentir a tua presença aqui nesse ambiente. Saber, ó Deus, que nós não estamos somente cantando alguns louvores, que nós não estamos, ó Deus, nós não estamos fazendo algumas orações vazias, mas que realmente o Senhor está neste lugar a ouvir cada oração, cada clamor e cada intercessão. Nesse momento, Senhor, da pregação, da exposição da tua palavra, eu peço que o teu Espírito Santo tenha total liberdade para falar em cada coração, ó Deus. Que o teu Espírito Santo estabeleça o que o Senhor tem sonhado e projetado para essa noite. Isto, Senhor, é o que eu te peço e desde já lhe agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, queridos. Ao sentar, vira para essa pessoa aí, bonita, que está do seu lado, né? E dá um melhor sorriso que você tem para ela aí. Tem dias que é tão difícil dar um sorriso, né, querido? Tem dias que a gente sorri muito, tem dias que a gente se alegra, tem dias que é muito fácil o sorriso nos nossos lábios, né? Tem dia que a gente já acorda por tudo, você acorda rindo por tudo, né? Você já acorda de manhã, você escuta o passarinho cantando, você começa a sorrir e aquilo ali é incontrolável, mas tem dias também que você acorda e você escuta o passarinho cantando, você, se pudesse, dava um tapa nele e falava, por que está cantando? Você está me irritando nesse dia, né? Mas vira aí para essa pessoa, dá um sorriso para ela, porque nós estamos alegres, porque estamos na casa de Deus. Muitas das vezes nós viemos à casa de Deus em busca da alegria, e nós não entendemos que só o motivo de ir à casa de Deus já é um motivo de alegria. Entender que quando você chega nesse lugar aqui, você não encontra um ministério de louvor bem afinado cantando, você não encontra um pastor que vai pregar uma mensagem que vai massagear o seu ego, te ensinar algumas coisas. Na verdade, em primazia, você vem para essa igreja se encontrar com Deus. E a possibilidade, querido, de vir à igreja e se encontrar com Deus, é isso que já traz alegria ao nosso coração. E entender que não é um Deus que está longe, que está distante, um Deus impessoal. Mas o Deus que nós servimos é um Deus pessoal. É um Deus que se preocupa com o dia a dia. É um Deus que Ele está vendo você louvando, adorando, bendizendo o nome dEle, mas Ele sabe que você tem preocupações e você tem coisas a resolver na segunda, na terça, na quarta e na quinta. Porque às vezes nós viemos para a igreja, nós sentamos aqui e nós dizemos assim, eu estou aqui na igreja, pastor, mas a minha cabeça está no problema que eu deixei em casa, a minha cabeça está no problema que eu vou resolver segunda, terça, quarta e quinta. O Senhor também sabe quais são os seus problemas. Ele sabe o jeito que você deixou a sua casa, Ele sabe as demandas que você tem para essa semana, mas Ele está preocupado com o que você está fazendo aqui e agora. Aqui e agora você veio para louvar e para adorar o Rei dos Reis.
Aqui e agora você veio para ouvir a palavra dele e acertar algumas coisas na sua vida, corrigir algumas coisas, aprender algumas coisas para compartilhar com pessoas. Porque quando Deus ele nos traz até a sua casa, ele nos traz, querido, tanto para nos exortar, quanto para nos consolar e quanto também nos edificar. Quando o Senhor nos edifica, o Senhor ele agrega um novo conhecimento à minha vida e à sua vida. Esse novo conhecimento, ele me ajuda nas minhas demandas individuais, mas ele também ajuda a pessoas com quem eu convivo. Então a mensagem que você ouve hoje, ela abençoa a sua vida, mas ela abençoa também pessoas com quem você se relaciona. Ela abençoa também com aquela pessoa que você vai encontrar segunda, porque esse culto ele não acaba no amém. Esse culto ele vai continuando à medida que você vai compartilhando o que aconteceu nesse culto. Talvez Deus ele já falou de uma forma tremenda contigo em meio ao louvor. Em meio ao louvor você já ouviu um louvor aqui que foi resposta de Deus para a sua vida. Talvez em meio à ministração aqui do Davi, ele falou uma coisa pequena e já tocou o seu coração, que você precisa guardar isso no teu coração para superar as dificuldades dessa semana e você continuar caminhando com Deus. Quando a gente olha para o livro de Salmos, o livro de Salmos, ele é o saltério do povo de Israel. Ele é o saltério dos judeus. Era o livro de cânticos deles, mas também o livro de oração dos judeus. E se você parar para ler todo o livro de Salmos, você vai ver que todas as situações da vida que nós podemos passar, elas estão descritas em Salmos. Tudo que você já sentiu na sua vida. Ah, pastor, eu já senti muita raiva, eu já senti muita alegria, eu já me senti decepcionado, eu já me senti angustiado, eu já me senti triste para entrar numa caverna. Todos esses sentimentos estão descritos em Salmos. Mas não estão descritos em forma somente de reclamação. Porque muitas das vezes, quando nós estamos nesse sentimento de angústia, de tristeza, de luta, de lamúria, nós vamos para Deus e colocamos Deus como culpado. Em muitos momentos você vai ver o salmista orando e pedindo a Deus e suplicando por livramento, suplicando por libertação, suplicando por cura. Em muitos momentos você vai entender qual é a forma correta de se orar. Quando eu oro a Deus, eu não desago meu coração decepcionado e angustiado em Deus. Mas há uma forma de se orar. Eu creio primeiramente que Deus ele pode me livrar. Eu creio primeiramente que Deus há um propósito para aquilo que eu estou passando. E esse é o cenário do Salmo 116. O Salmo 116, se você para ler ele com calma, ele está dizendo que ele está à beira de uma morte. E quando você lê também Jonas com cuidado, você vai ver que Jonas fez a oração do Salmo 116. Porque os judeus, eles não oravam somente abrindo o coração, mas eles tinham os salmos como base para a sua oração. Então, quando Jonas estava no ventre daquela baleia, daquele grande peixe, como você preferir, ele faz a oração do Salmo 116. Ele diz exatamente assim, versículo 2, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver, laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. É essa oração que Jonas faz. Jonas, ele não grita lá do ventre do grande peixe, Senhor, me livra, Senhor, olha aqui, olha o que eu estou passando, mas ele usa o que o Salmo diz como a sua oração. Isso nos ensina algo, que a minha forma de orar, ela precisa estar baseada e fundamentada no que a palavra de Deus diz. O Salmo 116, ele mostra a primeira impressão, a primeira coisa que o salmista nos comunica, é que quando eu estou no momento de angústia, quando eu estou no momento de tristeza, eu tenho que recorrer a Deus. Eu preciso orar, eu preciso clamar, eu preciso colocar a minha dificuldade diante de Deus. Mas há uma forma. Eu não chego diante de Deus dizendo, Senhor, é necessário que o Senhor mude essa situação agora. Porque eu começo a inverter a relação. Eu passo a ser Senhor e Ele passa a ser o meu servo. E a
relação ela precisa ser bem estabelecida. Deus, Ele é Senhor de todas as coisas. O Senhor, Ele já sabe que a situação que você está passando, talvez seja uma situação que não esteja te trazendo paz. Que a situação que você está passando é uma situação onde você não está numa zona de conforto. E quando você chega diante de Deus, você não chega expondo a Ele um fato novo, mas você chega diante de Deus reconhecendo que Ele é soberano e que você reconhece que Ele está no controle de todas as coisas. O rei Davi, ele chegava diante de Deus, ele estava passando por um momento de muita aflição. E ele só pedia ao Senhor: Senhor, que eu não esteja confundido em nenhum momento, mas que eu entenda cada processo que eu estou passando na minha vida. E é dessa forma que nós também chegamos diante de Deus. Mas o que me chama mais atenção no Salmo 116 é que o salmista, mesmo estando no laço de morte, mesmo estando passando por uma grande dificuldade, ele também entende: eu tenho a quem recorrer. Eu não vou sofrer, eu não vou morrer aqui sem ter alguém para recorrer. Nós temos a quem recorrer. E esse é o poder da oração. O poder da oração que em alguns momentos nós falamos muito, que nós expomos muito, que nós dizemos e até pedimos para a irmãzinha orar, para o irmão orar, para o obreiro, para o pastor, para o diácono, mas em alguns momentos nós excluímos da nossa vida essa vida de oração. Eu quero ler uma frase para você de um arcebispo anglicano chamado William Temple. Ele diz assim: as coincidências são bem mais frequentes quando nós oramos. As coincidências são bem mais frequentes quando nós oramos. Não sei se você já viveu alguma situação no seu dia a dia, e você sai pensando em algo, e você coloca aquilo diante de Deus em oração, você diz: Senhor, como que eu precisaria disso, como que seria bom que isso acontecesse, e passam-se 10 minutos, aquilo acontece. A primeira coisa que vem à tua mente não é que aquilo foi resposta de oração, a primeira coisa que vem à sua mente é que aquilo foi coincidência. E as coincidências começam a acontecer com uma frequência muito grande, mas porque também começa a tua vida de oração ter uma intensidade também maior. Quando eu começo a orar, eu começo a dizer a Deus o que está me fazendo mal, o que está causando angústia no meu coração, e Deus, Ele também começa a agir do alto do céu. Mas a oração não pode ser somente um recurso de última hora. A oração precisa ser um hábito na vida do cristão. Eu preciso orar. John Wesley dizia que Deus, Ele não faz nada que não seja resposta de oração. Tudo o que Deus faz, tudo o que Deus realiza é resposta de oração. Se essa igreja de Nova Vida em Colubandê está aqui há 22 anos fazendo a diferença nesse bairro, é porque alguém orou pelo Colubandê. E estava no projeto de Deus nascer uma igreja que seria referência, que trabalharia com famílias e que faria algo para esse bairro. Nada acontece, querido, porque é vontade de um homem, é vontade de uma mulher, é vontade de um grupo. Mas tudo o que acontece é resposta de oração. Quando Deus levanta Moisés para Moisés tirar o povo do Egito e levar para Canaã, o texto lá de Êxodo diz assim: porque o meu povo clamou, eu estou levantando um líder para os retirar do Egito. Tudo é resposta de oração. Ah, pastor, eu estou com um grande problema na minha família, na minha vida profissional. Por onde eu ando parece que tem uma nuvem negra em cima de mim, que é problema, problema, problema. Entenda, querido, que o problema ele vai começar a se resolver, a se solucionar, quando você também começar a orar. Mas eu já estou orando, pastor, e não acontece nada. Parece que eu oro, a minha oração bate no teto e volta. Eu te digo, querido, que só parece, porque a oração tem chegado até o trono de Deus. Porque o Senhor, Ele tem ouvido e tem trabalhado. Mas sabe, você
que Deus ele não trabalha na velocidade do seu desejo. Deus ele trabalha na velocidade do propósito que ele tem para a sua vida. Você ora aqui e já quer a resposta colar. Mas Deus ele está dizendo, meu filho, tem que esperar, tem que aguardar, é no meu momento, é na minha hora, é no meu instante. Ah, mas o que eu faço enquanto isso, pastor? Você continua trabalhando na obra de Deus. Porque há pessoas que oram, param, sentam e dizem, Senhor, enquanto o Senhor não fizer também, eu também não ando, eu também não avanço. E não é dessa forma que nós devemos andar. O salmista ele nos ensina. Na hora da dificuldade, nós temos a quem recorrer, nós temos a quem clamar, nós temos a quem interceder. E Tiago, ele simplifica mais ainda essa questão. Tiago, capítulo 5, versículo 13, diz assim, está alguém aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Acabou. É assim que Tiago trata. Ele simplifica. Você está aflito, querido? Está na hora de orar, está na hora de clamar, está na hora de apresentar a Deus o que está te impedindo de viver de uma forma plena. Você ora, apresenta a Deus e continua a vida. A aflição não pode te fazer parar. A aflição não pode roubar o brilho da sua vida. Você ora, você apresenta a Deus e continua na sua caminhada. Há pessoas que pela aflição, que pela dificuldade, que pelo problema, há um abatimento tão grande que ele vai para a caverna e ele fica lá dentro daquela caverna e nunca mais sai. Há pessoas com grande potencial na mão de Deus, mas que têm sido tomada pela aflição. Ainda não olhou para Tiago, capítulo 5, versículo 13, de entender que quando há alguma coisa que me aflige, eu preciso orar. Ah, eu não estou conseguindo, pastor, orar sozinho, eu estou parando, eu estou caindo. É por isso que nós vivemos em comunidade, querido. Quando você está aflito, você olha para o lado, olha para o outro. Eu posso contar com esse irmão aqui, eu posso contar com aquela irmã ali. É com ele que você vai orar junto. É com ele que você vai caminhar junto. Mas entenda que eu compartilho a aflição, não é com toda a comunidade que eu vivo. Eu compartilho a minha aflição com quem da comunidade caminha de perto comigo e é maduro para me ajudar na caminhada. E a outra parte do texto de Tiago 5,13, ele diz, está alguém contente, cante louvores. Essa é a dinâmica da caminhada cristã. Se está tudo bem, se está na bênção, eu reúno as pessoas, eu canto louvores, eu me alegro, eu me regozijo. Se eu estou aflito, eu reúno também as pessoas e eu vou orar e buscar em Deus as respostas. Mas não parar, mas não desistir. O texto diz assim, ó, amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Nós temos a quem recorrer, querido. Nós não estamos sozinhos. Nós temos um Deus todo-poderoso que quer nos ajudar, que quer segurar em nossas mãos e que quer dizer, eu ainda acredito em você. Mas nós escolhemos uma segunda via. Nós escolhemos ficar aflitos, nós escolhemos ficar angustiados, nós escolhemos ficar depressivos. O que o Senhor Ele quer depois desse culto aqui de domingo? É que nós saiamos daqui acreditando que nós temos esse Deus realmente que eu posso recorrer. Esse Deus que eu vou colocar o meu joelho no chão, eu vou começar a orar, e esse Deus vai intervir na minha vida. Nós temos a quem recorrer, querido. Nós não estamos sozinhos na vida. Nós não servimos a um Deus que somente nos deu a vida e nos abandonou. Nós somos um Deus que tudo que Ele começa tem manutenção. O Senhor, Ele não começa e abandona, nós que somos assim. Nós começamos e abandonamos. Daqui a pouco nós olhamos, pela falta de manutenção, tem muita coisa para fazer. E há situações que é tanta coisa para se fazer que não tem mais jeito. Quem trabalha com manutenção sabe como é que é. A pessoa compra algo, larga, abandona, e aí deu defeito. O técnico chega para olhar. O técnico diz, rapaz, você não
não fez a manutenção. Isso aqui não tem mais jeito. Para eu recuperar isso daqui, vai sair o preço de um novo. E aí ele diz, é melhor você comprar um novo. Há pessoas que já estão assim nessa caminhada. Que o Senhor, ele tem que chegar e falar assim, vamos zerar aqui, querido. Vamos começar de novo. Mas vamos começar agora tendo manutenção. Manutenção é você entender que você precisa dessa vida de oração. Você precisa de relação com Deus. Você sabe que você pode recorrer a Deus com a oração, mas a oração também é o que gera relação com Deus. Então você não pode deixar de ter essa vida de oração. Você precisa clamar, você precisa interceder, você precisa colocar a sua vida diante de Deus. Mas o que é, e que me chama a atenção nesse texto, é que o salmista, ele recorre a Deus, ele ora a Deus, e ele é respondido por Deus. A resposta de Deus não gera só alegria no coração do salmista. A resposta de Deus faz com que o salmista também tenha uma ação para com Deus. Diz aí, versículo 9, ele diz assim, andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. O salmista estava à beira da morte, ele ora, ele clama, o Senhor o livra da morte, ele olha, eu sei que na hora da angústia eu posso orar, Deus vai me recorrer, Deus age na minha vida, e agora em gratidão a esse Deus que me recorre, eu vou agora caminhar por Ele e andar por Ele. Isso Deus espera também da nossa vida. Que não é somente o Senhor fazendo, o Senhor agindo, o Senhor realizando, mas há também uma contrapartida de cada um de nós. Versículo 8, ele diz assim, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, e da queda os meus pés. Era como se a vida daquele homem estivesse passando nesse data show. Ele está dizendo, o Senhor me livrou uma vez a minha alma, 2 vezes, 3 vezes. Quantas vezes eu comecei a chorar, e o Senhor veio e tirou a lágrima dos meus olhos, dizendo, filho meu, filha minha, eu estou contigo. Quantas vezes, diz aí o versículo também, que o Senhor impediu a queda dos meus pés. Quantas vezes você veio para a igreja e você estava decidido a fazer alguma coisa, e a palavra de Deus veio como prevenção na sua vida. A palavra de Deus impediu que você fizesse uma grande besteira. É isso que o salmista está dizendo, que o Senhor que recorre, o Senhor que intervém na minha vida, é o Senhor que salva a minha alma, é o Senhor que tira as lágrimas dos meus olhos, e é o Senhor que impede o meu pé de vacilar. Pregando na quinta-feira eu falava sobre isso, que na nossa vida cristã nós precisamos de prevenção. Mas por que em alguns momentos nós evitamos a prevenção? Porque em alguns momentos nós somos levados pela empolgação. E a empolgação rouba a sensatez, que rouba também a prevenção na nossa vida. Por vezes nós nos vemos em problemas e em dificuldade que nós poderíamos ter evitado. Mas para isso é necessário fazer como o salmista, de dizer, Senhor, eu andarei na tua presença, porque eu sei que tu és um Deus que me ouve, e eu sei que tu és um Deus que age também na minha vida. A gente olha para o Salmo 116 e é muito claro 2 momentos da vida do salmista. Você vê uma antiga vida onde havia muito sofrimento, e você vê uma nova vida onde há muita alegria. E assim deve ser a nossa caminhada com Deus. Quando eu aceito a Jesus, quando eu começo a caminhar com Deus, quando eu me envolvo na igreja, é necessário ver essa divisão. Antes eu tinha uma vida sofrida, uma vida onde eu só vivia chorando, triste, abatido, decepcionado, mas depois que Cristo entrou na minha vida, uma nova vida de alegria, agora eu tomei posse.
onde Cristo começa a preencher os vazios da minha vida, onde eu começo a entender cada circunstância da minha vida com outros olhos, e isso se chama fé. Fé me faz entender a vida de uma outra forma, de um outro jeito. Pessoas pessimistas olham para uma situação e eles dizem: não, isso daqui vai dar problema, pastor. Não tem como a gente mexer, não tem como a gente fazer, não tem como, não, isso daí vai dar muito problema. Uma pessoa que tem fé, que acredita no Deus que ela serve e que sabe que Deus deseja que ele faça aquilo, a pessoa olha para o mesmo cenário e diz: vamos fazer, porque Deus está conosco e nós iremos avançar nisso. Fé é continuar crendo quando todo mundo já desistiu. Isso é fé. E nós precisamos de fé para continuar avançando na nossa vida. Nós precisamos de fé para viver o que está descrito no versículo 8. O versículo 8 não é para aquele que somente está na igreja. O versículo 8 é para quem tem fé e toma posse daquilo que Deus tem para a sua vida. Quem tem fé e se aproxima de Deus, ele vai viver a libertação da sua alma. Ele vai viver a questão de Deus recolher as suas lágrimas e de Deus evitar que o seu pé vacile. Mas é necessário entregar essa vida a Deus e caminhar com Deus em todo momento, em todo instante. O versículo 10, ele diz assim: eu cria, ainda que disse, estive sobre modo aflito. Na aflição, nós deixamos de crer. Na aflição, só crê quem tem fé. Na aflição, só crê quem em meio ao problema continua olhando para o Deus que ele serve. E ele declara isso no versículo 10: eu cria, ainda que estava aflito. É Filipenses capítulo 4, versículo 7. É uma paz que excede todo entendimento. A paz que eu tenho não provém do ambiente que eu estou vivendo ou a circunstância que eu estou enfrentando. A paz que há dentro de mim é porque eu sei o tamanho do Deus que eu sirvo e a aliança que eu tenho com Ele. Por isso que ele declara: ainda que eu esteja com a alma aflita, mas eu creio. E por isso Deus, ele te traz à igreja nessa noite. Talvez você esteja passando por uma aflição muito grande. E eu quero dizer para você nessa noite: continue crendo, porque Deus, ele não desistiu de você. Porque Deus continua regendo a história da sua vida. Porque Deus continua contigo dentro do barco. Dentro dos evangelhos você encontra uma história onde os discípulos ficam desesperados. Uma grande tempestade está acontecendo. Jesus está dormindo ali no barco junto com eles. Mas não basta Jesus estar no barco. Jesus tinha que estar acordado, Jesus tinha que estar dando ordem. E quando Jesus acorda, só uma palavra acalma tudo aquilo. Isso nos traz um ensinamento, querido, que se Jesus está ali, não tem por que estar aflito. Ainda que as ondas estejam altas, ainda que tenha muita dificuldade no entorno, mas Jesus está ali. E nós precisamos tomar isso para a nossa vida. Você não somente está na igreja, mas você tem uma aliança com Cristo. Essa aliança com Cristo, ela faz com que você continue caminhando e avançando na sua vida. Por isso que o salmista, ele diz: eu cria, ainda que a minha alma estava aflita. Eu preciso continuar crendo. Eu preciso me impor isso. Isso é fé. Versículo 12, ele diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. O salmista, ele já tinha saído da posição de inércia de só receber. Ele já tinha recebido, já tinha dito: olha, Senhor, o Senhor me livrou do laço da morte, agora eu vou andar contigo. Mas ele chega ao nível de dizer assim: só andar com o Senhor não basta. Essa balança ainda está desfavorável. Eu olho para a balança, o que eu fiz, o que o Senhor fez, e eu pergunto: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios? Por tudo que Ele tem feito? Por tudo que Ele tem realizado? E assim é com a minha vida e a sua vida, da gente pensar: que eu vou dar ao Senhor por tudo que Ele já tem feito?
E todas as vezes que nós pensamos o que o Senhor ele já fez, nós não partimos do que Deus fez na parte física para depois vir para a parte espiritual. Eu entendo primeiramente o que Deus ele fez espiritualmente. Nós estávamos condenados. Nós não tínhamos direito a nada. Nós estávamos separados de Deus. E Ele nos uniu, mandando o Teu Filho amado Jesus Cristo para morrer na cruz, por amor a mim e a você. Quando eu declaro que darei eu ao Senhor por cada benefício, eu lembro do sacrifício na cruz do Calvário, do que Ele realizou, do que Ele fez, do que Ele sofreu por mim e por você. E é isso que nós declaramos: Senhor, essa balança está desfavorável, e ela sempre vai estar desfavorável, então o que eu faço, o que eu farei? E o salmista ele pensa, ainda que essa balança sempre esteja desfavorável, mas eu posso retornar a Deus com gratidão e com fidelidade. E é isso que Deus espera de cada um de nós: gratidão e fidelidade. Fidelidade é algo que nós temos um conceito muito frágil para a fidelidade. A gente acha que fidelidade é só declarar filiação. Eu estou filiado àquela igreja, eu tenho a carteirinha de membro daquela igreja. Mas fidelidade é uma presença que faz diferença em um lugar. Fidelidade é eu estar aqui nessa igreja e eu contribuo para os resultados dessa igreja. Eu sou aquele que faz a diferença no ministério que eu sirvo, aonde eu estou, com as pessoas que eu me relaciono. Isso é fidelidade. Fidelidade é eu me preocupar com alguém, é eu a cada dia motivar, impulsionar e ajudar essa pessoa a melhorar. Eu sou fiel a essa igreja quando eu começo a fazer a diferença na vida dessa igreja. Eu sou fiel a essa igreja quando eu começo a participar dos resultados, do que interfere. Quando a minha presença, ela é percebida, ela é notada, não somente porque eu cheguei, mas porque eu faço falta quando não estou. Fidelidade. Fidelidade é algo que nós precisamos ter na nossa caminhada com Deus. Foi esse o caminho que o salmista encontrou para pelo menos ter uma ação nessa balança desfavorável. Eu vou ser fiel e eu vou ser grato por tudo que Deus fez na minha vida. E a gratidão, ele trabalha lá no versículo 16, ele diz assim, versículo 16: Senhor, deveras sou teu servo, filha da tua serva. E quando ele está falando sobre servo, ele está falando sobre escravo. Ele está falando: olha, Senhor, eu sou filho da tua escrava, então eu sou 2 vezes teu escravo. Mas ele diz assim no versículo 16: quebraste as minhas cadeias. Ou seja, o Senhor abriu a cadeia. O Senhor disse: você pode ir, você não é mais escravo, você não tem mais que ficar aqui, mas por gratidão eu escolho estar com o Senhor. Eu poderia ir, eu poderia fazer o que eu quisesse, mas Senhor, tudo que o Senhor fez pela minha vida, tudo que o Senhor realizou pela minha vida, eu vou estar ao seu lado, em gratidão, em fidelidade e em obediência. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me dado. Nós temos uma cadeia aberta, querido, mas nós reconhecemos que aqui é o nosso lugar. Nós reconhecemos que perto do nosso Senhor é o nosso lugar, que nós somos propriedade exclusiva dEle, que nós precisamos viver por Ele e para Ele.